tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer da minha alegria o poder participar contigo e juntos podermos adorar o nosso Pai Celestial e render a Ele um culto pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito para mim e para você. Eu gostaria de iniciar este momento de culto, de adoração ao Senhor, lendo a antífona de número 6, que tem por tema: o Senhor reina. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és soberano, elevado acima de todos os deuses. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém? Que possamos iniciar este momento de adoração ao Senhor, fazendo como recomenda o salmista nessa antífona de número 6. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Isto é o que eu e você temos a liberdade no Senhor, adorá-lo e bendizê-lo. Amém? Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada porque mais uma vez o Senhor nos concede, ó Deus, este momento tão especial no qual eu, meu irmão, meu amigo, minha amiga, podemos, Senhor, nos alegrar na beleza da sua santidade. Podemos prestar um culto de adoração a Ti, porque reconhecemos que Tu és o nosso Salvador. Somente a Ti, ó Deus, devemos adorar e celebrar. Celebrar porque Tu tens sido um Deus misericordioso, um Deus que tem dado ouvidos ao nosso clamor. Rendemos-te graças pelo Teu cuidado. E clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio e que possamos ser alimentados nesta noite. Que a nossa semana que está iniciando possa ser uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de conquistas, uma semana onde podemos ver a Tua ação poderosa em todos os lugares e em todos os momentos de nossa vida. Receba a nossa adoração e vem, Espírito Santo, toma o teu lugar neste culto. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? Pela liberdade que temos de conversar com Ele através da oração e também de prestar a Ele a nossa adoração. Vamos adorar ao Senhor neste momento com um belo hino do nosso inário. Cantemos com alegria o hino Mais de Cristo. Após este hino que entoamos, eu e você temos da parte de Deus um momento muito especial, um momento onde nós paramos um pouquinho e vamos refletir nas atitudes que tivemos, naquilo que conscientemente ou até inconsciente nós realizamos e que sabemos que não agradou a Deus. A palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 9, os versos 9 e 10 diz: Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Aqui o profeta Daniel, ele está falando que o Senhor, o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, ele é misericordioso e também tem o poder de perdoar os nossos pecados. Façamos isso ao som deste louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nós te bendizemos, ó Pai Onipotente, por nos teres chamado à comunhão com o teu povo e por nos contares como filhos e filhas. Nós te louvamos porque nós, neste momento, estamos respondendo a um convite,
a um convite teu de reconhecermos as nossas faltas, de estarmos diante da tua presença e pedirmos o teu perdão. Pai de amor, concede-nos o teu Espírito Santo, a fim de que possamos perseverar na nossa fé e na prática do amor. Que venhamos, Senhor Deus, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não olhar para trás, a não cairmos no mesmo erro. Rendemos-te graça, rendemos-te honra e a glória ao teu nome, mediante Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, é que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Porque tendo essa liberdade, livres do peso do pecado, eu e você podemos adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Podemos também entregar ao Senhor para o sustento da sua obra e da missão, na qual nós fazemos parte, a missão do corpo de Cristo aqui na terra quanto instituição metodista. Eu e você somos abençoados por Deus para abençoarmos a sua obra, abençoarmos a missão. E eu convido você que separou o seu dízimo, que reservou a sua oferta para entregar durante essa semana, eu gostaria de orar consagrando a sua oferta, o seu dízimo, a sua vida ao Senhor. Glórias te rendemos, Pai. E humildemente nós nos chegamos a Ti porque sabemos que tudo o que temos e o que somos vem de Ti. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de devolvermos um pouco de tão grandes bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, porque nada tem nos faltado. Queremos consagrar os dízimos e as ofertas que com alegria nós entregamos, Pai, para ter a manutenção e para ter o sustento da sua obra. Obrigada, Pai, pelos teus filhos, por esta consciência de responsabilidade que temos, Pai, quanto a alguns compromissos que temos e como dever de servos e servas, discípulos e discípulas de Jesus, nós o fazemos com alegria. Consagramos as nossas vidas também a Ti e que Teu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você tenha liberdade na adoração. Que você tenha liberdade de entregar ao Senhor o seu dízimo. De ofertar com alegria. Fazemos isso porque sabemos e reconhecemos que o nosso Deus tem sido bondoso, o nosso Deus tem cuidado de nós. Nada tem nos faltado, porque Ele é um Deus provedor. Glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome e engrandecê-lo, porque a Ele toda a honra e toda a glória, toda a nossa exaltação nesta noite. Louvemos com o Ministério de Louvor. A música 1000 graus. Vamos pedir ao Senhor que aqueça nossas vidas nessa noite, nesse culto, nesse lugar, aí onde você está, na tua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus.
ao Senhor, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus quer mais de nós. Ele não quer uma relação fria, de uma religião vazia. Ele quer intimidade, Ele quer a nossa amizade. Vamos louvar o Senhor com essa canção que fala do nosso amigo Espírito Santo.
Amém. Depois de louvarmos, depois de adorarmos a Deus, que o Senhor venha a continuar a tocar a minha vida e a sua vida, através da leitura da sua palavra, através desse breve momento de reflexão, mas que possamos ser alimentados pelo Espírito Santo. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler dos versos 1 ao 8, que diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia! Glória a Deus pela leitura da Santa Palavra. Glória a Deus por esse momento que temos acesso à Bíblia. Temos acesso à Palavra de Deus, que fala conosco de modo muito claro. Eu gosto muito de ler a Palavra de Deus e ler com bastante atenção. Eu gosto de dar as pequenas pausas enquanto estou lendo, porque eu acredito que uma leitura, para que ela se torne um alimento para a minha vida, eu preciso ler e compreender o que eu estou lendo. Estes 8 versículos, eles falam de um momento em que Jesus estava reunido e que Jesus percebeu que era necessário mostrar, através de uma palavra, uma verdade que eu e você até temos consciência, mas uma verdade que não podemos deixar de lado. Precisa ser uma verdade diária na minha vida e na sua vida. Um costume pelo qual eu e você de modo algum podemos abrir mão ou deixar para o momento que tivermos tempo. Não, não, não.
precisa ser prioridade. Esse texto, esta palavra do juiz iníquo e desta viúva, trata justamente sobre a questão do meu dever e do seu dever de orar sempre e não esmorecer. Hoje vivemos dias nos quais muitas pessoas, devido às circunstâncias que estão enfrentando, devido a não olharem para si mesma e ver quem são, as pessoas têm se desanimado, têm se sentido desmotivadas, as pessoas têm parado o costume de falar com Deus. A palavra desta noite, eu não vou entrar no mérito da oração, eu não vou entrar no mérito da atitude deste juiz que realmente não temia a Deus e ele só fazia o que lhe trazia prazer. Mas eu gostaria de falar sobre a atitude desta viúva. E como acredito que você já saiba, a viúva naquela época era uma mulher que não era considerada ou não tinha um valor quanto a mulher casada e principalmente a mulher que tinha filhos. A viúva, por si só, ela já era vista de uma certa maneira, de canto de olho. E imagine uma viúva que talvez não tivesse tido filhos. No caso deste texto, desses versos, Jesus abordou o tema da perseverança. Mas como que uma pessoa pode ser perseverante se ela tem a sua autoimagem negativa? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque o que me chama a atenção nesta viúva é porque ela sabia muito bem quem ela era. Ela era uma viúva, mas ela tinha uma causa. E se ela não lutasse pela sua causa, os seus adversários iriam ter êxito sobre ela. Ela sabia muito bem quem ela era. Ela sabia muito bem que a sua causa já era algo ganho para ela. E ela não ia abrir mão disso. Ela não ia abrir mão dessa vitória. Ela não ia abrir mão desta conquista. Sabe o que eu tiro de lição neste texto? E que talvez nós passamos a vista nesse texto, reconhecemos a atitude do juiz, reconhecemos o ensinamento de Jesus, que é orar sempre, é perseverar na oração, mas deixamos às vezes de lado a atitude e a pessoa desta viúva. Sabe, meu querido ouvinte, esta viúva, ela não tinha uma autoimagem negativa. A autoimagem, ela é sentimentos que eu tenho, que você tem de si mesmo. Sentimentos nos quais são desenvolvidos desde pequenos. Se não tivermos um relacionamento saudável com os nossos pais, se não mantermos um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, se não mantermos um relacionamento saudável com Deus, com o próximo, automaticamente a nossa autoimagem ela será negativa. Porque uma pessoa que se reconhece um valor, uma pessoa que sabe a sua identidade, ela não deixa que as pequenas coisas a levem a murmurar. Porque 3 aspectos nós podemos destacar numa pessoa que tem a autoimagem negativa. A pessoa murmura por tudo. Ela não vê pontos positivos em praticamente nada. Tudo é ruim. Até algo bom ela consegue mexer e chegar no fundo e ver um ponto negativo. Porque a parte negativa está nela. Uma pessoa que tem a sua autoimagem negativa, além da murmuração,
do desânimo, da incredulidade, ela é uma pessoa que se agarra ao desespero. E esses pontos não são pontos que nós enxergamos nesta viúva. Estes pontos não são pontos dos quais eu e você temos, ou pelo menos permitimos que as pessoas enxerguem em nós. Misericórdia, que o Senhor afaste de nós esses pontos de incredulidade, de desânimo, de murmuração, de desespero. Porque nós temos um Deus que cuida nos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa alegria. E estes momentos, eu e você não podemos deixar passar. Nós não podemos deixar de lado a nossa intimidade com Deus. Eu vejo que esta viúva, ela tem lições preciosas para nos ensinar. E a primeira lição que esta viúva me ensina, e eu gostaria de compartilhar com você, é que ela sabe a sua verdadeira identidade. Ela sabe que ela é viúva, mas ela sabe que tem um nome. Ela sabe dos seus direitos e ela sabe do seu valor. Isso me faz lembrar, há um tempo atrás, quando eu pastoreava uma outra igreja metodista também. Eu tive comigo ali um jovem rapaz, que estava fazendo curso e passou um tempo conosco, depois foi um tempo para São José do Rio Preto, e enfim, um rapaz, uma pessoa muito, muito boa de lidar. E uma vez nós o convidamos para ministrar a abertura da escola dominical. E eu me lembro que o Rafael, ele preparou uma abertura que foi lindíssima. E nessa abertura, ele mostrou a sua carteira de identidade. E aí ele perguntou assim para os irmãos que estavam sentados, e eu também que estava ali sentada. Ele perguntou: você sabe o valor desse documento? E eu gostaria de perguntar para você, assim como o Rafael fez. Ele abordou outros temas, eu não consigo me lembrar agora o texto, mas era sobre identidade, o valor que nós temos. E se você estiver participando conosco hoje, Rafael, deixo meu abraço para você e toda a sua família. Soube que você está de volta a Brasília. Que Deus abençoe você. E pegando o gancho, eu gostaria de perguntar: você sabe quem é você? Você consegue vislumbrar o valor que você tem? Você sabe o motivo que nesta parábola a viúva não se intimidou de ficar importunando, ir na porta ali e ficar clamando para que o juiz julgasse a sua causa e desse a ela causa ganha contra o seu adversário? Porque ela sabia, ela tinha convicção de quem ela era. E eu gostaria de dizer para você, você também sabe quem você é. Nós somos filhos e filhas amadas do Deus Altíssimo, amém? Glória a Deus por isso. Porque se há algo que nós devemos temer, é ao Senhor. E não temer por medo, mas por respeito. E quando nós respeitamos o nosso Deus, de maneira alguma nós vamos deixar que a murmuração tome conta da nossa vida. Que a autoimagem que nós temos de nós mesmos, os pontos positivos que nós enxergamos em nós e que vêm de Deus, eles possam ser mergulhados e automaticamente perdermos eles. A visão de quem nós somos, a visão do Deus que servimos. Esta viúva,
ela me ensina que eu posso me apropriar da minha verdadeira identidade, amém? Então tome posse de quem você é. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, se você ainda não reconheceu perante a muitos que Deus, Ele tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua história e te dar vida eterna, faça isso agora. Coloque na sua identidade uma digital poderosa, a digital do Filho e Filha de Deus, amém? Foi isso que esta viúva me ensinou. Um outro aspecto que eu posso tirar de lição é que mesmo que diante das circunstâncias que ela estava, ela poderia ser presa, ela poderia ser enxotada da porta dali do juiz. Mas essa viúva, ela verbalizava o que ela queria. Você tem clamado a Deus? Você tem colocado diante de Deus nos seus momentos de intimidade ou nos seus momentos com sua família de oração? Você tem verbalizado a Deus o que você quer, os seus sonhos e agradecendo a Ele a quem você é? Se você não tem feito isso, que nesta noite, através da palavra de Deus, através desta parábola, você venha a desenvolver este costume abençoado. Verbalize que você ama a Deus, verbalize que você necessita sim da misericórdia dele diariamente, verbalize que Ele é o teu Salvador. Não se intimide pelas pessoas que estiverem à sua volta, não se intimide com vizinhos, não se intimide com parentes, mas declare e verbalize: Jesus Cristo é o meu Salvador e somente a Ele eu adoro, amém? Porque esta tem que ser a minha atitude, esta deve ser a sua atitude também como servo de Deus, como aquele e aquela que reconhece que Deus tem suprido as suas necessidades, Deus tem aberto portas aonde você não enxergava nenhuma janela. Isso não é um jargão crentez, mas isso tem que ser a minha verdade e a sua verdade. Enquanto muitos enxergam limitação, nós olhamos para cima e vemos um Deus que é ilimitado em poder, amém? Um outro ponto que eu posso tirar de lição, de ensinamento na viúva nestes 8 versos, é que eu não posso desanimar diante das perdas, diante do que está me faltando. Ela tinha perdido o seu companheiro. O texto não fala que ela tinha filhos, então ela não tinha herdeiros, ela não tinha quem cuidasse dela, porque naquela época a viúva, quando tinha filhos, o filho, ele assumia o compromisso de cuidar da mãe em tudo. Essa viúva, ela foi atrás do seu direito, porque ela sabia quem ela era e ela não tinha medo de verbalizar a sua necessidade. Um outro ponto, como eu disse, é não desanimar. Ela poderia falar: esse juiz não abre nem a porta para mim, não me permite falar com ele nem pela janela. Ah, que coisa triste, vou deixar para lá. Vou passar para frente porque não tem jeito não. Vou seguir o meu caminho sozinha. Mas ela não fez isso. Ela tinha certeza de que a causa para ela já era ganho. E o que ela fez? Ela perseverou. Ela ia lá, toque, 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 toque. Ela não abriu mão do seu direito. Lá no livro do profeta Jeremias, tem um versículo, no capítulo 29, verso 11, que diz: eu sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor. Você pode até olhar para o espelho da vida. Você pode olhar para si mesmo e não enxergar valor algum, temer as circunstâncias. Você pode até se omitir
de declarar as suas necessidades e de declarar o Deus que você serve. Mas uma coisa você não pode e nem tem poder de abrir mão. É do que Deus pensa a seu respeito. E se você for lá no livro do profeta Jeremias, um profeta que amava o seu povo, mas um profeta que seguia a orientação de Deus e muitas das suas profecias para o povo eram profecias chamando o povo ao conserto, eram profecias das quais ele colocava o povo para clamar a Deus. Nesta noite, Deus te chama também para clamá-lo. Deus te ensina que você é filho, que você é filha. Nesta noite, Deus incentiva a mim e a você a verbalizar, a clamar e não temer, a reconhecer que Ele é um Deus poderoso. Nos versos que nós lemos, nós percebemos a atitude da viúva ali importunando, até que esse juiz falou: eu não temo Deus, eu estou cansado dessa mulher estar na minha porta aqui, me enchendo o saco, essa mulher não me deixa em paz, eu já estou enjoado da voz dessa mulher, vou resolver logo essa causa. E Jesus, ele encerra esta parábola lá no verso 7, dizendo, verso 7 e 8, mas eu vou ler o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Vamos clamar a Deus. Deus nos ensina que o nosso clamor não é vão. Ele pode até demorar a nos defender, demorar a responder, mas Ele responde e responde no tempo certo. Talvez eu e você achamos que o nosso Deus está demorando, achamos que o nosso Deus está com seus ouvidos travados para nos ouvir, mas Ele tem o seu tempo certo. Então clame, olhe para si mesmo, veja e reconheça quem você é e clame, adore a Deus, amém? A despeito desta viúva, ela tinha a sua autoimagem positiva. E você? Qual o retrato que você está deixando para que os outros vejam da sua autoimagem? Eu vou encerrar com 2 versículos também lá do profeta Jeremias, o mesmo capítulo 29, mas os versículos 11 ou melhor dizendo, os versículos 12 e 13, que diz assim: então me invocarás, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Tome posse disso. O verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse Deus que nos conhece, Ele que tem pensamentos sobre mim e sobre você, e a palavra declara que são pensamentos de paz e não de mal. É esse mesmo Deus que nos convida a clamar, a invocar o seu nome, a orar. Então, seja o que for que você tem colocado diante de Deus, saiba que o nosso Deus, Ele vai te responder. Pode ser com um sim, pode ser com um não, ou então, espere mais um pouco. Confie, não desanime e viva a paz que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.
Que Deus te dê a prosperidade em todas as áreas da sua vida, não somente financeira, mas a prosperidade em saúde, em paz. Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que seja a tua oração e o teu momento de intimidade com o Senhor preciosos, e que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Amém? Vamos ouvir mais um louvor. E logo após nós estaremos orando, agradecendo a Deus e impetrando a bênção sobre a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o coração. Invocar-me-eis, orareis a mim, eu vos ouvirei. Invocar-me-eis, orareis a mim, vos ouvirei. Glória a Deus. Que você tenha recebido da parte de Deus o que tem necessitado. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelos louvores que tivemos a liberdade de entoar. Obrigada, Senhor Deus, por cada momento deste culto, porque este culto é para Ti. Obrigada porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações e o Senhor tem aberto os nossos olhos para compreender o quão é indispensável termos uma vida de intimidade contigo, termos momentos preciosos na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e através deste amor nós fomos curados, nós fomos tratados e hoje nós podemos declarar quem somos. Hoje nós temos convicção da nossa verdadeira identidade. Rendemos-te graças por este culto, rendemos-te graças por esta semana e que o Teu Espírito Santo venha e faça conforme a Tua vontade, direcionando os nossos passos. Assim oramos, gratos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, para toda quarta-feira, às 20 horas, pelo Google Meet, você estar ali conectado conosco. É o nosso culto de oração e de estudo da Palavra de Deus. Momentos de testemunhos e momentos dos quais nós podemos interceder uns pelos outros. Você é o nosso convidado especial. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você e sua família. Receba o abraço da sua pastora e a bênção neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco, hoje e sempre. Amém e amém.